Você já se perguntou como algumas pessoas parecem sempre sair vitoriosas de uma negociação? Seja um aumento salarial, um contrato importante ou até mesmo uma discussão em casa. Elas têm uma aura de poder que parece dobrar a vontade dos outros. Pense em uma figura que personifica essa maestria: Harvey Specter, o lendário advogado de Suits. Ele não apenas conhece a lei, ele domina o jogo mental da negociação. A verdade é que a negociação real acontece na mente ou na mesa. É uma batalha de narrativas, um duelo de vontades. E somente o mais preparado e psicologicamente aguçado sai vencedor. Nesta, vamos mergulhar na psicologia por trás das táticas estilo Harvey Specter e revelar os segredos para você também conseguir o que quer. Não por acaso, mas por estratégia e poder. Negociar não é apenas apresentar fatos e números. É um intrincado balé psicológico. Cada parte traz para a mesa suas próprias necessidades, medos, desejos e, crucialmente, suas próprias inseguranças. Aquele que melhor compreender e manipular esse cenário psicológico tem uma vantagem inegável. Harvey Specter entende isso intuitivamente. Ele não está apenas tentando vencer, ele está tentando controlar a percepção do oponente sobre a própria força e sobre a força dele. Um dos pilares da abordagem de Harvey é a projeção de poder. Desde o momento em que ele entra na sala, sua linguagem corporal, seu tom de voz e até mesmo seu vestuário comunicam uma confiança inabalável. Isso não é apenas para show. Essa projeção afeta a psique do oponente, muitas vezes fazendo-o sentir-se menos seguro e mais propenso a ceder. A atmosfera psicológica da negociação molda o resultado antes mesmo de uma palavra ser dita. O medo de perder se torna um poderoso combustível para o oponente, enquanto o sentimento de que não há outra opção a não ser a sua vitória se torna a sua maior arma. A maioria das pessoas entra em uma negociação com um roteiro rígido, mas um finalizador como Harvey entra com um mapa da mente do oponente, pronto para desviar e reescrever a história. Agora vamos dissecar algumas das táticas mentais que tornam Harvey um negociador tão eficaz. Primeiro, a linguagem do poder. Harvey usa uma linguagem direta, assertiva e sem rodeios. Ele evita palavras fracas ou hesitantes como talvez, eu acho ou possivelmente. Ele transforma suposições em fatos e perguntas em afirmações. Isso comunica convicção e autoridade. Quando você diz eu acho que mereço um aumento, você está expressando uma opinião. Quando se diz eu mereço um aumento e aqui estão os motivos, você está apresentando um fato. A mudança é sutil, mas o impacto psicológico é monumental. Seu oponente não está discutindo sua opinião, ele está lutando contra a sua certeza. Além disso, ele utiliza uma técnica de negociação sutil, chamada espelhamento. Ele imita de forma sutil a linguagem corporal e o tom de voz do oponente, para construir rapport e criar uma sensação de familiaridade e confiança, o que faz com que a outra pessoa se sinta mais à vontade para se abrir e revelar informações valiosas. Segundo, o silêncio estratégico. Harvey não tem medo do silêncio. Ele o usa para criar desconforto no oponente e forçá-lo a preencher a lacuna com concessões. O ser humano detesta o silêncio em uma conversa, especialmente em uma negociação. O instinto natural é falar, mas quem fala primeiro após uma oferta, geralmente perde. O silêncio se torna um teste de força de vontade, e Harvey, com sua autoconfiança, sempre vence. Ele faz uma oferta, faz sua declaração, e então cala-se. Isso joga o jogo na cabeça do oponente, que sente a pressão de fazer a próxima jogada, e muitas vezes a próxima jogada é uma concessão. O silêncio também serve para forçar o oponente a revelar mais informações, muitas vezes se sentindo compelido a justificar sua posição. Terceiro, a leitura emocional. Harvey é um mestre em ler as microexpressões e a linguagem corporal do oponente para identificar seus pontos fracos, suas necessidades ocultas e seus blefes. Ele não se importa com o que a pessoa diz, mas sim com o que o corpo dela revela. Ele observa as mãos, os olhos, a postura. Ele entende a diferença entre a confiança real e a encenada. Essa leitura emocional permite que ele se conecte diretamente com os medos e desejos do oponente, em vez de se limitar a discutir apenas os termos do contrato. Ele sabe que a negociação é sobre pessoas e não sobre papel. Observar a posição dos pés, a frequência com que a pessoa toca o rosto ou a forma como cruza os braços são sinais que ele usa para decifrar a emoção por trás das palavras. Quarto, a ancoragem. Harvey geralmente começa com uma oferta ousada e aparentemente inaceitável. Isso serve como uma âncora psicológica, um ponto de referência que influencia toda a negociação subsequente. Mesmo que a oferta final seja muito mais razoável,
ela sempre parecerá uma concessão em relação àquela âncora inicial, fazendo com que o oponente se sinta vitorioso por ter conseguido o que queria mesmo que esteja dentro dos seus termos. Para combater essa tática, você precisa de uma contra-ancoragem. Em uma negociação de salário, por exemplo, se o seu chefe oferece 10% de aumento, você pode contra-ancorar a conversa para o seu valor de mercado, afirmando: eu entendo a sua proposta, mas, com base nas minhas habilidades e na média de mercado, meu valor está na faixa de 30%. Quinto, a ilusão de que não há alternativas. Harvey faz com que seu oponente acredite que a oferta dele é a única opção viável. Ele usa uma combinação de fatos, confiança e blefes calculados para destruir a percepção de que há outras portas abertas. Ele não só apresenta sua solução, mas também desmantela a confiança do oponente em qualquer outra alternativa, seja a de outro escritório ou a de resolver a questão de outra maneira. Ele o isola psicologicamente até que ele não tenha para onde correr, o que é um dos maiores gatilhos psicológicos para a capitulação. Ele entende que a percepção de falta de opções é mais paralisante do que a realidade. Todas essas táticas são sustentadas por uma única e poderosa filosofia: o mindset do finalizador. Para Harvey, cada negociação é uma partida de xadrez em que ele deve estar sempre 3 movimentos à frente. Ele não se deixa levar pelas emoções ou pelo calor do momento. Ele separa a pessoa do problema e se mantém focado no objetivo final. A verdadeira confiança de um finalizador não vem da arrogância, mas da preparação impecável. Ele estuda o oponente, conhece cada detalhe do caso e visualiza todos os possíveis resultados. Essa preparação é a sua armadura. Ele sabe que se não dar certo não é por falta de esforço, e isso lhe dá a coragem para arriscar e blefar. É a diferença entre um jogador de pôquer que aposta alto por sorte e um que aposta alto porque sabe exatamente o que está fazendo. O mindset do finalizador também reside em 2 crenças fundamentais. A primeira é que o medo é um luxo que ele não pode se dar. Ele reconhece a ansiedade, mas não permite que ela o controle. O medo do fracasso se torna um motor, não uma âncora. A segunda é a sua famosa frase: eu jogo o homem, não as probabilidades. Isso significa que ele não se importa com a lógica fria e calculista da situação, mas sim com a psicologia, com a vulnerabilidade e com as emoções da pessoa à sua frente. As probabilidades são estáticas, mas as pessoas são fluidas. Ele entende que a maioria das negociações é decidida não pela razão, mas pela emoção. E ele usa isso para o seu benefício. Mas como você pode aplicar isso? Você não precisa ser um advogado de terno caro para dominar a psicologia da negociação. Acredite em mim, essas táticas funcionam em qualquer situação. Primeiro, faça a sua lição de casa. Antes de qualquer negociação, seja para um aumento ou para um desconto, pesquise, conheça o seu valor. Conheça o valor do seu oponente, conheça o que ele precisa e o que ele tem a perder. A confiança não surge do nada. Ela vem da preparação. Segundo, separe a pessoa do problema. As emoções podem arruinar uma negociação. Mantenha o foco no objetivo. E não deixe que a raiva, a frustração ou o medo o dominem. Mantenha a calma e use a emoção do seu oponente como uma bússola. A raiva dele é um sinal de que ele tem algo a perder. Terceiro, use a linguagem do poder. Elimine palavras fracas do seu vocabulário. Em vez de "será que poderíamos?", diga "vamos fazer". Use frases curtas, diretas e afirmativas. Sua linguagem corporal deve seguir o mesmo exemplo. Mantenha uma postura ereta. Faça contato visual e evite gestos nervosos. Quarto, pratique o silêncio. Em sua próxima negociação, faça sua oferta e cale-se. Conte mentalmente até 5. O silêncio pode ser a sua ferramenta mais poderosa. Ele força o outro a revelar sua mão. Quinto, ouça de verdade. A maior parte da negociação não é sobre o que você diz, mas sobre o que você escuta. Procure o ponto de dor do seu oponente, a necessidade ou o medo que ele está tentando esconder. Uma vez que você encontra isso, você encontra a alavanca para a negociação. No final das contas, o poder na negociação não é sobre quem tem o maior cargo ou o maior orçamento. É sobre quem domina a mente. É sobre quem entende o jogo psicológico e tem a coragem de jogar para vencer. A confiança não é um dom, mas uma habilidade que pode ser construída e aprimorada. Você pode não ter o terno de $1 milhão de Harvey Specter, mas pode ter o mindset dele. Você pode não ser um gênio da lei, mas pode dominar a psicologia do poder. Pare de jogar as probabilidades. É hora de começar a jogar o homem. O poder para conseguir o que você quer está em suas mãos. Use-o. Se você gostou de desvendar a mente de um negociador de sucesso, não se esqueça de curtir este vídeo. Inscreva-se no canal para não perder a próxima análise e ative o sino para ser notificado. E me diga nos comentários, qual é a sua tática de negociação favorita?